Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação que hoje, dia 9 de janeiro de 2024, nós damos seguimento a esse projeto que nasceu no coração de Deus e eu creio que vai abençoar a sua vida e vai abençoar diversas vidas. E qual é, Eliel, esse projeto? Projeto que nós vamos fazer uma imersão no livro de Salmos. Como eu disse lá na outra plataforma, lá no YouTube, aqui, melhor dizendo, lá no Instagram, aqui no YouTube, nós estaremos fazendo um estudo. Então, vocês vão perceber que eu vou fazer muitas leituras, muitas citações, porque a ideia é montar uma base, um estudo, para que pregadores, pregadoras, amantes, assim como esse jovem pregador que vos fala, amantes da palavra de Deus, possam aprender mais e possam compartilhar. A intenção aqui é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento juntamente para a glória de Cristo Jesus. Então, nosso vídeo aqui, a gente acredita que no máximo 20 minutinhos a gente vai conseguir hoje. É claro que o vídeo de hoje e os demais a gente vai fazendo aí para cada salmo. Então, terão salmos que serão um pouco mais objetivos, já outros serão um pouco mais prolongados. Então, hoje nós estamos na primeira aula, se posso assim dizer, primeira aula, primeiro vídeo, como você queira chamar. Então, hoje é basicamente uma introdução. A nossa introdução vai falar sobre o livro de Salmos. Se você tiver aí caderno, caneta, se você puder pegar, pegue um caderno, selecione um caderno para que você possa estudar sobre esse livro juntamente conosco. Pegue aí algumas canetas, caso alguma falhe, se você queira utilizar aí cores diferentes para objetivos diferentes. E o que eu sempre recomendo, pegue uma Bíblia que você possa marcar, uma Bíblia que você já possa fazer algumas anotações, que não tenha nenhum tipo de problema, para que você possa estar marcando a Bíblia. Então vamos lá. A gente sabe que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra salmos no Antigo Testamento, que é o hebraico, significa louvores. Já no grego, que é o Novo Testamento, que é a transliteração, significa hinos. Então faça essa anotação aí referente a esta informação. Salmos originalmente, segundo a tradição judaica, era cantado. Então, por esse motivo, o livro de Salmos, a gente não diz assim, abra sua Bíblia no capítulo, Salmos capítulo tal. Por quê? Porque Salmos era cantado. Então, se era cantado, você não vai falar capítulos. Você até pode, mas é um erro. Não é uma heresia, né? Mas é um erro e é bom você ter essa prudência. Hoje, abra sua Bíblia no Salmo por número tal. Então você vai falar o Salmo de número tal e você não vai falar o versículo. No versículo 3, versículo 4, porque se era cantado não tem versículo e sim tem versos. Então, hoje, originalmente, a tradição aponta que Salmos era cantado. Então temos 150 salmos e temos 2.461 versos. Esse é o maior livro que a Bíblia tem. Vamos lá. É dividido em 5 partes. O livro de Salmo é dividido em 5 partes. Isso aqui eu achei muito interessante. Isso aqui também é tradição judaica. Assim como o Pentateuco é dividido por 5 livros, tem os 5 livros, né? A Torá, quem gosta aí do hebraico chama de Torá, nós chamamos de Pentateuco, que é basicamente a mesma coisa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Salmos é dividido em 5 partes. São elas do capítulo, na verdade não capítulo, né, do número 1 ao 41, a primeira parte, do número 42 ao 72, a segunda parte, do número 73 ao 89, a terceira parte, do número 90 ao 106, a quarta parte, e do número 107 ao 150, fechando a quinta parte de Salmos, que é dividido por 5 partes. Beleza? Vamos lá. Vamos aos autores. Os autores de Salmos, se você for para a maioria dos livros da Bíblia, você vai ver que tem um autor, por exemplo, vou citar um exemplo, profeta Isaías. Foi Isaías que escreveu. Já no Novo Testamento, por exemplo, Evangelho de Mateus, foi
Mateus que escreveu. E Salmos, Eliel, não foi Salmos que escreveu. Salmos foram homens que escreveram, são diversos homens. E aqui eu fiz anotação, 2 nomes e vou precisar ler porque são alguns. Então vamos lá. Primeiro, eu vou aqui na ordem cronológica. Primeiro, Moisés. Segundo, Davi. Depois, Salomão, Asaf, Emã, Etã, os filhos de Corá. E os outros 50 não se podem afirmar quem escreveram. Então, dos 150, 100 é catalogado aqueles que têm os autores. Moisés escreveu 1, que é o 90. Davi escreveu 73. É claro que a gente não vai citar. Salomão escreveu 2. Asaf tem 12 registrados. Emã tem 1. Etã 1. E os filhos de Corá tem 10. Então, isso aqui eu vou falando na introdução de cada salmo, para a gente não alongar esse primeiro vídeo, como eu disse, que é apenas uma introdução. E os outros 50, como eu disse, não se pode afirmar quem escreveu. A tradição e os nossos pais, eles não registraram, não deixaram catalogado. E aí o que a Bíblia não fala, não vai ser a gente que vai inventar. Aonde a Bíblia se cala, nós também precisamos nos calar. Vamos lá. Uma observação muito importante. É claro que isso aqui é a minha opinião, né? O estudo que eu estou passando é baseado no meu entendimento à luz da palavra de Deus. A minha opinião, principal dificuldade de interpretação dos Salmos é qual? Qual seria a principal dificuldade de interpretação do livro de Salmos? Na minha humilde opinião, a principal dificuldade é saber quando cada salmo foi escrito. Tem alguns que facilita. Por exemplo, o Salmo de número 126. Quando foi escrito, Eliel? Está lá, está registrado. Quando saímos da Babilônia. Então a gente já entende, faz ali a exegese do texto. A gente vai para Bíblias, né, de estudos. A gente vai para livros que são de estudos. E esses livros falam que o Salmo 126 foi escrito pós o cativeiro babilônico. E, por exemplo, o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que varia aí em 1450 a quase 1500 anos antes de Cristo. O cativeiro babilônico vai mais ou menos 500 a 450 anos antes de Cristo. Então, a duração para escrever o livro de Salmos, olha como isso é importante. O Novo Testamento, do primeiro livro ao último, de Mateus a Apocalipse, demorou aproximadamente 40 anos para ser redigido. Só o livro de Salmos demorou aproximadamente 1000 anos. Toda a Bíblia, de capa a capa, né, não na ordem cronológica, que a gente sabe que não está, mas do primeiro livro, na ordem sequencial da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, verso 1, do último livro, que é Apocalipse, a saber, capítulo 22, verso 21, de uma ponta a outra, demorou aproximadamente 1600 anos, 40 autores. Só Salmos demorou quase 1000 anos para ser escrito. De uma ponta do primeiro, Salmo 90, claro que não está na ordem cronológica, Salmo de Moisés, o último a ser escrito, Salmo 126, pós-cativeiro babilônico, quando eles retornam do cativeiro. Então, só para a gente entender a complexidade desse livro chamado Livro de Salmos e para a gente ver como isso é tão profundo. Porque você lê, e é claro que a gente vai versículo por versículo, vai dar trabalho, mas a gente vai dedicar todo esse ano para esse propósito. É claro, se Jesus voltar, a gente vai estar junto na glória, dando aleluia e glória a Deus. Mas se ele nos permitir vida, e caso ele não volte, a gente vai até 31 de dezembro estudando sobre Salmos. Então, são 2.461 versos. Eu vou falando algumas coisas e também vou me corrigindo. Isso aqui para mim é um pouco novo. Então vamos lá. 2.461 versos. A gente vai ver verso por verso, citando, meditando, estudando. E algo muito importante eu havia anotado, mas esqueci de falar. A Bíblia escrita, eu tenho aqui alguns exemplares, hoje eu não vou te mostrar todos. Eu gosto muito de diversas versões. Essa aqui que eu sempre me baseio, ou a que eu mais utilizo. Nós, assembleanos, gostamos muito. É claro que você não vai conseguir ver, mas essa versão aqui é o meio da revista e corrigida. Essa Bíblia aqui, essa palavra que é a palavra de Deus, ela é a palavra Logos. O que é a palavra Logos, Eliel? A palavra escrita. Então deixa eu ler só um trechinho aqui do verso 1
do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda. Eu não vou prolongar porque nosso próximo vídeo vai falar sobre isso. Então, o que é a palavra logos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. A palavra escrita é a palavra logos. Mas o nosso propósito nesse ano para o livro de Salmos, além de ler e meditar, como o verso 2 do Salmo 1 diz que a gente deve meditar na palavra de Deus, o nosso propósito não é só na palavra logos, porque a palavra logos é superficial, é o que está escrito. Nosso propósito é a palavra rema. E o que é a palavra rema, Eliel? A palavra rema é a revelação dentro do texto. Então eu faço aqui uma analogia e já concluo com vocês o vídeo. Vamos lá. Vamos dar um exemplo de um mar. Vamos dar um exemplo de um mar. Praia, mas vamos dar um exemplo de um mar. Beleza? Na beira da praia lá. Quando você vai na praia, você se depara com diversos surfistas. Tanto homens, mulheres, crianças. Eles têm uma prancha de surf. Pode ser a grande, pode ser a pequena, dependente. Eles vão para a praia e o propósito eu vou entrar na água e eu vou surfar por cima da água. Então ele pega a sua prancha, eles sobem na prancha e eles surfam por cima da água. Isso aqui é só um exemplo para a nossa melhor interpretação. A palavra logos é o surfista, é aquele superficial, ele se molha, mas ele não tem muito contato. Ele está ali, ele aproveita o dia, ele aproveita o lazer, ele aparece muito, ele até se molha, ele tem contato, mas ele não tem tanta intimidade. Já a palavra rema é o mergulhador. O mergulhador também tem o seu aparelho, mas o seu aparelho não faz com que ele apareça em cima da água, faz com que ele se mantenha embaixo dela. Se você puder, dá um glória a Deus aí, porque já vale um glória a Deus. A diferença da palavra logos para a palavra rema, segundo o Eliel, é claro que eu estou me baseando em uma simples analogia para a nossa melhor interpretação, é que a palavra logos, você está na superfície, você está por cima, você está aparecendo, você até se molha, você até tem alguma experiência, mas a experiência é muito rasa. Mas quem vai da palavra logos para a palavra rema, mergulha. E o mergulhador não é visto. Você vê o surfista, o mergulhador você não vê, porque o propósito dele não é aparecer. O propósito dele é descer, o propósito dele é mergulhar. E quanto mais ele desce, mais ele vê que muita coisa tem de segredo no fundo do oceano, que a maioria das pessoas não conhece. E esse é o nosso propósito para Salmos, do número 1 aos Salmos de número 150. Vem mergulhar comigo. Deixa eu finalizar aqui com vocês com os nossos objetivos. Então vamos lá. O livro de Salmos, que tem mais autores e que demorou mais tempo a ser escrito. Isso aqui eu já disse, né? Eu citei o nome de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nomes que eu citei, além dos demais que não estão registrados os nomes. Então, são 7 e mais tempo, aproximadamente 1000 anos. A metade, exatamente a metade da Bíblia está nos Salmos, a saber, Salmos por número 117. O livro, né, da Bíblia, como eu já disse, de Salmos é o maior livro da Bíblia. O menor, aí não seria capítulo, mas só para nossa interpretação, o menor capítulo da Bíblia também está em Salmos, mesmo a gente sabendo que não é capítulo. Salmo 117 é o menor e o maior também é o 119. Vamos lá? Beleza, deixa eu só ler o último comentário aqui para a gente poder finalizar. Isso aqui eu já falei, Salmo 90, que foi de Moisés, e o último 126. Vamos lá. O livro foi escrito na Palestina, e o livro de Salmos, né, foi escrito na Palestina, e também tem parte que foi escrito na Babilônia. Salmo 137, por exemplo, Salmos 126, no retorno ali da Babilônia, são os livros, os números que foram escritos na Babilônia, e os demais na Palestina são muitos, então eu não vou citar. Já bateu 15 minutos e o nosso propósito hoje mesmo é introdução. A partir do próximo vídeo, a gente sempre vai estar lançando aqui no YouTube segunda, quarta e sexta. Se tiver algum imprevisto, eu lanço na terça. Se tiver algum imprevisto, eu lanço na quinta. Mas o nosso propósito é segunda, quarta e sexta. Sempre na parte da manhã,
Lembrando que aqui no YouTube o vídeo é gravado, então não tem tanto a nossa interação. Você pode comentar aí qualquer coisa que você tiver de relevante, seja positivo ou seja negativo. Eliel, eu discordo disso, eu quero... Não tem problema, a intenção é que a gente cresça, eu quero também aprender com você. Eliel, eu estudei, eu meditei e vi que isso que você falou está equivocado. Eu não sou Jesus, Jesus sabe tudo, Ele é a plenitude em pessoa. Eu sou um simples, está escrito aí na descrição do YouTube, um simples, ou melhor dizendo, um eterno, é o que está escrito aí no YouTube, na minha página principal, um eterno aluno de teologia. Então, eu quero aprender com você e espero que você possa aprender um pouquinho comigo. Então é isso, gente. Tá aí a nossa introdução do livro de Salmos. Eu espero que tenha te abençoado. Se você puder, se inscreva nesse canal. Se você puder, compartilha esse vídeo, porque o nosso propósito é abençoar diversas vidas. E quanto mais a gente puder fazer, a gente deve fazer. E para você compartilhar, você não paga nada. Para você se inscrever, você também não paga nada. Você não vai estar apenas me abençoando, mas você vai estar abençoando o reino. Lembre de Gálatas capítulo 6, verso 7, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você plantar uma bênção na minha vida, com certeza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dispensar uma bênção sobre a sua vida. Nosso primeiro vídeo foi lançado, vem conosco. Serão 151 por causa desse vídeo de introdução. Então serão 151 vídeos. Esse é o nosso propósito inicial. Por exemplo, Salmos 119, com certeza eu não vou conseguir gravar em um pequeno vídeo de 20 minutos igual foi hoje. Por quê? Porque são 176 versos. Então vai dar aí, né, uma alongada, uma esticada. Tem salmos, por exemplo, Salmo 23, apesar de ser muito conhecido, talvez em um vídeo só eu não consiga gravar. Salmos 91, eu tenho certeza que eu não vou conseguir gravar em um só vídeo, porque tem muita informação, e a minha intenção aqui no YouTube é compartilhar conhecimento, como eu já disse pela terceira vez para a gente finalizar, é estudo. Então estudo é com calma, não vou bradar, não vou rodar, não vou machar, mas amanhã lá no YouTube a gente vem com as aplicações, com as revelações do mesmo conteúdo. O que nós liberamos aqui, nós filtramos e fazemos de uma forma mais objetiva lá. Então aqui é estudo e lá aplicação diária. Esse é o nosso propósito, é o propósito que Deus colocou nos nossos corações. E eu quero finalizar agradecendo a você pela sua interação, pela sua participação. Vem conosco, porque 2024 é o ano de viver cumprimento de promessa. Amém? Feche os seus olhos ou de olhos abertos. Ore conosco. Amado e eterno bom Deus, a Ti somos gratos, porque através desse meio de tecnologia, mais uma vez, estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer, para bendizer o Teu santo e bendito nome. Eu quero que o Senhor, Pai querido e santo, possa abençoar este jovem, esta jovem, essa pessoa que está vendo este vídeo neste momento, aqueles que virão juntamente conosco com afinco, aqueles que vão comentar, aqueles que vão compartilhar, aqueles que vão, Pai querido e santo, se inscrever, aqueles que por eles não quererem, não quiserem, eles também não vão se inscrever, não tem problema. Pai querido e santo, mas o nosso propósito aqui é abençoar o maior número de pessoas possível. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para que possamos compartilhar a Tua palavra, que é a verdade, e que possamos compartilhar a Tua palavra em essência, direcionado pelo maior professor, que João diz que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Que o Teu nome seja engrandecido e glorificado para todo sempre. Esta é a nossa humilde oração e eu Te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço a você, agradeço a sua atenção e finalizo, como sempre, dizendo para todos nós que alguém precisa ouvir essa palavra. 20 minutinhos, com certeza vai abençoar a sua vida. Então abençoe outras vidas. Até o próximo. Deus te abençoe.